Queridos, vejamos isso daqui. Então nós temos o Pai liderando todo o projeto durante toda essa era da salvação. Ele envia o Filho, que se submete inteiramente ao Pai, e o Filho envia o Espírito Santo, que se submete ao Filho e ao Pai. Então nós vemos que existe aqui uma hierarquia. Agora, hierarquia não quer dizer, na hierarquia não quer dizer que alguém é maior do que o outro. Não, na hierarquia não quer dizer que é maior, mas é no sentido de, nós podemos falar que é maior em relação a cargo. Então Jesus disse, o Pai é maior que eu. Mas por quê? Porque na relação da hierarquia é nesse sentido. Agora, o que eu quero falar aqui para vocês é sobre a autoridade delegada. A autoridade delegada, nós vemos que tudo que Jesus faz, todo o aspecto do que Jesus faz é baseado no fato do Pai, que é o líder, ter enviado Jesus a este mundo. Então toda a autoridade que Jesus exercia aqui na terra, ele mesmo deixa muito claro. Tanto é que, principalmente no Evangelho de João, mas nos outros evangelhos ele também fala isso, que ele foi enviado e que ele não fazia a vontade dele, mas ele fazia a vontade do Pai. Que as palavras que ele não falava dele mesmo, mas falava do Pai que o enviou. E ele fala, os milagres que eu faço é porque eu vi o Pai fazer e por isso eu faço também. Então ele diz, o meu Pai trabalha até agora, por isso o Filho trabalha também. Então tudo que ele estava fazendo estava baseado na autoridade delegada, a autoridade que Jesus recebeu do Pai Celestial. Então, certa ocasião, quando disseram que ele expulsava demônios por Beelzebu, na realidade, estavam quebrando a questão da autoridade delegada, dizendo, você não está submisso ao Pai, você está submisso ao líder dos demônios. E Jesus disse para eles a respeito da casa dividida contra si mesma, que não prospera. Ele diz, no entanto, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, se referindo ao Pai Celestial, então é chegado a vós o reino de Deus, o reino dos céus. O reino dos céus, meus queridos, vem e nós temos ali no reino dos céus, ora, Jesus fala que o reino é de Deus, se referindo ao Pai Celestial, e tem momentos que ele fala que o reino é dele. Por quê? Porque tudo que o Pai tem é dele e ele está como autoridade delegada aqui na terra. Isso é interessante porque Jesus também delegou a autoridade para a sua igreja. A sua igreja é representativa dele. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Ou seja, Jesus deu autoridade para a igreja levantar pessoas para a salvação e pessoas para a perdição. De tão poderoso que é isso, porque é exatamente a autoridade representativa de Cristo. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, e expulsarão demônios, Jesus fala. Por quê? Não é poder meu isso, na verdade, é poder delegado. Eu represento uma autoridade maior, que é a autoridade de Cristo. E Cristo representa a autoridade do Pai. Então o Pai enviou o Filho e o Filho enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo veio, encheu a igreja aqui de poder para que ela pregue o Evangelho. Nós vemos que nós temos a autoridade delegada no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, somos representantes do nome do Senhor Jesus Cristo para que o reino do céu seja estabelecido aqui na terra. Vamos ler aqui agora filhos. Agora filhos, 1 João 3, versículo 2. João está dizendo assim, amados, agora somos filhos de Deus, agora somos filhos. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ele está falando sobre o futuro, quando Jesus voltar, depois da volta do Senhor Jesus. Ele diz, agora nós somos filhos de Deus. Depois nós
ainda não está certo ainda para a gente, não foi dado os detalhes daquilo que nós vamos ser depois, posteriormente. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então nós vamos ser semelhantes a Ele, diz João. Quando Ele se manifestar, nós vamos ser semelhantes a Ele. Então nós não sabemos exatamente. Falamos de um corpo glorificado, nós estamos falando, e João está dizendo aqui que inclusive essa posição de filho de Deus, pode ser que tenha alguma mudança no céu. Não fique escandalizado com isso, não é mudança para pior, na realidade, é porque Jesus, Ele está como Filho de Deus até que todo o plano da salvação seja consumado. E nós vamos ver agora 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 24 ao versículo 28, Paulo explica a respeito disso. Ele diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda potestade e força. Então, ele diz aqui, ele está se referindo aqui ao inimigo anticristo que vai ser derrotado. Quando o inimigo anticristo for derrotado, meus queridos, e todos os exércitos e todas as pessoas do mal, então Jesus vai se assentar no trono branco e Ele vai fazer o julgamento de todos os homens ao longo de toda a história, excetuando a igreja que já foi julgada, e todas as pessoas estarão diante desse trono branco e elas serão ali julgadas por Jesus Cristo. E quando terminar todas essas coisas, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, então todas as autoridades desaparecerão na questão ali diante do trono. Toda a humanidade organizada em sociedade como desaparecerá diante do trono. Vai ser o final do sistema organizacional como nós conhecemos hoje, ali diante do trono. Então Jesus julgará todas as pessoas, e as que forem condenadas ao lago de fogo serão jogadas ali no lago de fogo. Mas no versículo seguinte, no versículo 25, ele diz assim: porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então Jesus vai governar quando? No milênio. Então nós falamos que Ele, quando subiu ao céu, Ele subiu com o direito real, como descendente de Davi, de realmente se assentar sobre o trono. E é sobre esse texto que Paulo está dizendo, que convém que Ele reine. E aí então, Ele vai governar durante 1000 anos, Ele vai estabelecer um período de paz sobre a terra, e aí vai ser o período do reinado dele. No final desse período, vai ter a guerra de Gog e Magog, que nós não vamos falar com detalhes agora, em que a humanidade vai ser seduzida por demônios que vão ser soltos nessa ocasião para se levantar contra o Filho de Deus. E então ele vai aniquilar todas as forças diabólicas e vai acabar com todo esse levante rebelde contra ele. E aí então logo em seguida vai vir o fim de todas as coisas, que é o julgamento do trono branco. Então ele vai colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando ele aniquilar todos os seus inimigos e todas as coisas, então diz o versículo 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Por que a morte? Porque após o julgamento do trono branco, as pessoas vão ser sentenciadas à eternidade, tanto a vida eterna como a morte eterna. Então a morte acabou já, não vai ter mais pessoas morrendo. Após isso, a morte eterna, que nós chamamos, é o lago de fogo. Então, o último que aí não vai existir mais a morte no processo como nós conhecemos agora. Vai ser o último inimigo a ser aniquilado. E o versículo 27 diz: porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Então ele é Senhor sobre todos os homens, e ele vai sujeitar todas as coisas debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estarão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas.
Então ele está dizendo, vai sujeitar todas as coisas, todas as pessoas estarão sujeitas embaixo dos seus pés, com exceção daquele que, está falando do Pai Celestial, daquele que lhe deu autoridade para sujeitar todas as coisas, com exceção dele. Paulo está dizendo aqui no versículo 27. E quando todas as coisas já estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então agora o Filho voltará com o reino completamente dominado ali, com o julgamento da humanidade todo completo, já os inimigos já destituídos e lançados no lago de fogo e enxofre. Os que são salvos já estarão ali salvos para a eternidade. Então Jesus Cristo vai pegar toda essa situação e agora ele mesmo pessoalmente ele vai voltar ao Pai Celestial, vai se submeter ao Pai Celestial, entregar todas as coisas ao Pai Celestial como autoridade delegada. Assim como ele saiu do Pai, agora ele vai estar voltando nos finalmente, em todo o plano da salvação, para o Pai Celestial. Então Deus voltará novamente a ser o Trino Deus na eternidade, porque o papel de Pai, Filho e Espírito Santo dura enquanto houver todo o processo, a era da salvação. A partir de então, volta-se ao estado original da Trindade, como era antes, meus queridos. Então, os detalhes disso nós não temos, nós só vemos isso que Paulo fala, que então o Filho se sujeitará ao Pai, para que então Deus seja tudo em todos. Tá? Então ele vai, com essa palavra tudo em todos, quer dizer que todas as coisas vão voltar para Deus, sob o domínio total de Deus novamente. Tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Espero que vocês tenham sido ricamente abençoados pela palavra do Senhor. Amém?